Olá, alunos da segunda série do ensino médio, alunos queridos da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller e vocês vão ter comigo aula do quê? Aula de quê? Olha a fisionomia do caboclo. Aula de arte. Aula de arte, e hoje a gente vai começar com o princípio da arte, os conceitos da arte. Quais são os objetivos? Conceituar a arte através de sua função para a sociedade, as formas de linguagem e classificá-las quanto ao seu tipo conhecidos até hoje. Então a gente tem a famosa sétima arte, que é o cinema. Então vamos lá, pessoal, vamos começar porque o conteúdo é longuíssimo. Qual tipo de arte você conhece? Qual tipo de arte? Você conhece a dança? Você conhece a música? Você conhece a pintura? Tem muita coisa, pessoal? Então, você sabe definir o que é arte? O que é arte para você? Você que está aí sentadinho em casa, ou sentadinho na escola, ou em pé, tanto faz. O que é arte para você, tá? Então, vamos lá. Funções da arte. Cultura e educação. É uma das funções da arte, Culturar, de enriquecer culturalmente. A arte é essencial. Tanto que a gente tem arte lá desde antes de começar a escrever. No pré lá, você aprende arte. Você já nasce fazendo arte, Às vezes até na fralda, vamos para lá. Cultura e educação é o resultado de como nos comunicamos, interpretamos e refletimos nossa vivência em um determinado contexto. Na educação, a maneira de como os contextos são apresentados na história. Então a gente vai ver os movimentos, períodos, tudo isso dentro da educação. E na cultura é como funciona dentro dos folclores, dessa regionalização, por aí vai. A função da arte de maneira crítica, diz respeito à análise e juízos de valor emitidos sobre as obras de arte que reconhecem e definem produtos artísticos como tais. Faço isso só para analisar e pronto. De maneira profissional, função de buscar a arte como renda, como trabalho. Artistas, eu aqui professor de arte, crítico, consultor, gestor, curador de eventos culturais, músico, escultor, pintor, designer, arquiteto, professor, pintor, deixa para lá. Experimento, arte como experimento, também é uma da função da arte, porque todas as formas de arte, principalmente que a gente trabalha no contexto histórico, partiram de um experimento, de uma maneira de como, de tentar experimentar algo novo, de buscar algo novo, técnicas novas, Então, a estética efetiva, a busca pela concepção em suas formas variadas, em conjunto com outras funções de expressão, visuais, literárias e performáticas. Prosseguindo, linguagens da arte. Essas são as 4 que você já está careca de saber, eu ainda não estou careca, de jeito nenhum. Elementos formais, que é da artes visuais. A primeira delas é artes visuais. Aí elas vão se dividir em elementos formais, composição técnica, gênero, movimentos e períodos, tá? Então, a gente tem nos elementos formais a linha, a forma, a superfície, volume, luz, cor e textura, fora o traço e ponto que você tem aí. Composição tridimensional, figurativa, abstrato, cromática, perspectiva, os planos, os ritmos e a profundidade, simetria, contraste, e isso tudo faz parte da composição da arte. Quem vai estudar uma faculdade de arte, ou uma faculdade de design, e outras afins, vai ter uma disciplina própria chamada composição, que você vai trabalhar todo esse conteúdo especificamente, tá? Técnica. Técnica ela pode ser de pintura, fotografia, desenho, arquitetura, gravura, grafite, pontilhismo, escultura, audiovisual, também é uma artes visuais, não podemos esquecer, tá? E gêneros, que é o retrato, o autorretrato, natureza morta, paisagens e por aí vai, E os movimentos e períodos a gente vai ver numa outra aula, e a gente vai ver no decorrer do ano também, em outras aulas, porque os movimentos e períodos da linguagem das artes visuais são bem complexos, bem longínquos aí, tá? Mas aí você pode pegar Renascimento, o que refere à arte moderna, à arte contemporânea, a arte na antiguidade, tá? Idade Média. Aí você tem outro tipo de linguagem que é a dança. Vamos dançar um tango? Não. Elementos formais da dança é um movimento corporal,
o tempo e o espaço. Não esqueçam isso. Isso cai em vestibular, cai em tudo que você quiser. Até que você vai fazer na FAP, lá, tudo. Composição é o peso, o salto. Isso aqui eu sinto bastante. Tá? Salto, queda, fluxo, eixo, giro, movimentos articulares, aceleração, desaceleração, ponto de apoio, planos, coreografia, rotação e formatação. Você viu que a composição das artes visuais, ela é totalmente diferenciada da composição da dança, né, pessoal? Movimentos e períodos. Oriental, né, tem a dança oriental, a clássica, indústria cultural moderna, contemporânea, o hip hop, indígena, folclórica, e por aí vai, tá? Técnica, a técnica de improvisação, normalmente é isso. Gêneros, a étnica, popular e de salão, tá? Dança de salão, dança popular e a que tem de regionalismo e das etnias, né? E a gente chega na música, que é o terceiro elemento de linguagem no conceito das artes, tá? Os elementos formais da música são o timbre. O que é o timbre? A altura, a duração, a intensidade, que é o período que ela vai, e a densidade, de que maneira que ela é composta. A composição dos elementos da música é bem básica, porque a composição da música ela é só ritmo e melodia. Fácil, né? E tem a letra também, não pode esquecer. Tá? Gêneros, erudito, clássico, popular brasileiro, rock, hip hop, funk, axé music, indígena, sei o que você quiser. Técnica, improvisação, vocal, experimental, eletrônica e mista. Mista que mistura todos os tipos de técnica. Movimentos e períodos, aí você tem o medieval, música medieval maravilhosa, renascentista, barroco, a clássica, a erudita e a vanguarda, né? E a contemporânea que a gente tem aí também. Teatro. Teatro, eu adoro teatro. Você gosta de teatro? Já foi ao teatro? Aconselho aí a um teatro. Quando voltar, né? Elementos formais, personagens, expressões corporais, vocais, gestuais, faciais, ação e espaço. Porque o cara do teatro tem que saber o seu espaço que ele vai apresentar. Imagine se eu for aqui dar aula para você e ficar escondido aqui. Você só vai ouvir minha voz. É um cara que não tem noção de espaço. Eu estou no espaço aqui, tá? Então vamos lá, a composição é a representação, a cenografia, a caracterização dos personagens, a sonoplastia, iluminação, maquiagem que eu fiz hoje, né? Figurino, adereços, máscaras e roteiro, né? Os gêneros, a tragédia, a comédia, o drama, o épico e o teatro de rua, né? Técnica direta e indireta, improvisação, monólogo, jogos teatrais, direção e produção. E os movimentos em períodos, a gente tem o greco-romano, né? A gente tem o renascentista, o teatro do absurdo, o engajado, o popular, aí tem um teatro, teoricamente, para cada movimento artístico, tem o teatro barroco, né? Tem o elisabetano, e por aí vai, pessoal. Respondendo a quiz. Sobre linguagens de arte, quais referem-se à linha, forma e volume? Nós já passamos as 4 linguagens de arte, que é o quê? Artes visuais, música, dança e teatro. Então, linha, forma e volume tem a ver com a dança, música, artes visuais ou de teatro. Vou dar um tempinho e a gente já volta.
Fácil essa, né, pessoal? Sobre a linguagem da arte, quais refere-se a linha, forma e volume? É claro que a letra C tem casinha, né, artes visuais. E agora vamos ao tipo de arte. A gente tem muitos tipos de arte para a gente trabalhar. Então vamos lá. Primeira que a gente vai chamar, que é o primeiro tipo de base, você vê que eu estou numerando aqui, porque a gente vai chegar no momento, a gente vai ver na sequência que ela é numerada nos padrões das formas. Né? A música está presente, é a música, o primeiro tipo de arte considerado, está presente no nosso dia a dia a partir do momento em que nascemos. É formado diversos sons que se apresentam em espaços que formam ritmo, harmonia e a melodia. O chorinho básico não deixa de ser música para o ouvido de alguns, né, pessoal? Então vamos lá, a gente tem a dança, que é a segunda, a dança, a coreografia, o corpo como instrumento de expressão. Baila comigo, é o corpo como instrumento de expressão, as pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos cadenciados por um ritmo. Tem algumas pessoas que não têm tanto ritmo assim. Né? É uma das formas mais antigas da manifestação artística. Né? E você vai saber que a dança também é utilizada, né, primordialmente como, né, rituais, né, religiosos. Ou de alimentação de algumas tribos, né? Pois é. Terceiro tipo de arte é aquela que eu sou apaixonado. Quem é meu aluno, quem foi meu aluno, vai lembrar das telas do professor José Carlos, né? A pintura permite às pessoas se comunicar e demonstrar sentimentos por meio de formas, cores e texturas. Uma pessoa colorida como eu, técnica de depositar pigmentos sobre uma superfície, gerando imagens figurativas, abstratas, etc, etc, etc e tal. E a gente tem aqui uma obra do Rembrandt, que ele era o pintor das selfies, adorava fazer seus autorretratos. Esse é o artista e o estúdio do Rembrandt, que maravilha, ele aqui novinho, tem ele até velho lá, é o cara das selfies, maravilhoso. Isso lá em 1600 e pouquinho. Pessoal, então pintura é a área. Quarto tipo de arte, escultura, arquitetura, ela é colocada junto. Modelar, desgastar matérias brutas, convertê-las em objetos expressando sentimentos. Até a Renascença estava ligada às obras arquitetônicas, por isso a arte e escultura. No Renascimento, a escultura ela estava emendada nos elementos arquitetônicos. No Barroco, há essa separação, né, das obras, da escultura ser vista como um elemento único, tá? Mas no Renascimento fazia parte. Tá? É ligado às obras como parte de sua composição, forma, espaço e volume. Então aqui, ó, arquitetura, tá? Aqui do Gattamelata do Donatello, né? Minto, pessoal, olha, vamos corrigir. Ao contrário, o Renascimento ele separa, tá? E no Barroco ela une de novo como elemento arquitetônico, tá? Não vamos esquecer disso aqui. É que ali a gente viu ali na leitura ali, ela dá outra interpretação, mas na verdade assim, no Barroco ela há essa separação, a gente tem até o Gattamelata, a gente tem os Davis do Donatello, do Michelangelo, do Verrocchio, né? Então a gente tem isso, e no Barroco ela une de novo ao elemento arquitetônico, aí fica sendo um elemento só, né? Porque o Barroco era a arte do exagero, do incremento, né? Então vamos aí. Quinto é o teatro. Teatro é a linguagem artística que as pessoas, no caso atores e atrizes, representam uma história para um público. Olha que maravilha. Olha que bonitinho eu baixinho aqui. Ó. Tá? Então adoro teatro também. Sexto, literatura. Literatura é uma expressão de arte. A gente adora literatura e se você não gosta de ler, você não gosta de arte. Tá? Ele é um tipo de arte, ela é a base de toda a maioria das artes. Você precisa se fundamentar, né, através da leitura para você compor uma peça de teatro, para você compor uma música, né, até para você aprender uma técnica de pintura. Então, a literatura é uma forma de arte que baseia no uso das palavras. Nessa forma de expressão também fazem parte a poesia e o teatro. Olha aí, Shakespeare, que maravilhoso para vocês. Tá? Sétimo tipo de arte, por isso que é a sétima arte, o cinema, que eu também sou apaixonado lá por aqueles irmãos Lumière, tá?
que eu adoro. Hoje é um dos meios mais populares de expressão artística no mundo, com peças audiovisuais de grande valor, são considerados clássicos entre os estudiosos, né? Então, vamos lá. De Volta ao Futuro, adoro também esse filme. Vi os 3 no cinema ainda. Dedurei minha idade. Tá? Então, vamos lá. O 8º tipo de arte é a fotografia. Por que a fotografia que veio antes do cinema? Você lembra que a sequência da fotografia, lá em 1928, 30, 39, né? Por que ela é a 8ª? Porque ela só foi incorporada depois, né, pessoal? Porque até então eles falavam que a fotografia não era uma arte, era só uma reprodução do cotidiano de alguma imagem, né? Aí, lá num conselho que eles fizeram, lá para 1921, 22, né, eles pegaram e incorporaram a fotografia como um tipo de arte, então ela passou a ser a 8ª arte. Por quê? Porque a composição da fotografia é fundamental. Não é só você representar, é a maneira com que você vai representar ou você vai reproduzir alguma coisa. Lógico, tem diversos tipos de fotografia, a gente tem aulas referente disso, né? Mas a fotografia artística, ela tem um foco único e uma criação única, e ela pode usar até hoje em dia os artifícios tecnológicos que a gente tem aí para compor, tá? Então, assim, é uma técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. Hoje é uma expressão artística capaz de mostrar ideias e conceitos. Ganha espaço com a tecnologia. Fotografia, então a gente vê aqui, ó, esse aqui é do Vic Muniz. O que ele faz? Ele monta todo o cenário, né, o famoso arte no lixo que ele fez, os meninos de açúcar, tudo. E, a partir disso, ele fotografa. Você acha que ele vai levar o lixo para dentro dos museus? Não. Ele leva a fotografia da arte que ele fez. Tá? Então, isso aí é uma arte totalmente contemporânea, vale a pena, e o pessoal adora trabalhar esse tipo de arte. Então, o nono tipo de arte é a história em quadrinho, que eu também sou apaixonado, já escrevi algumas aí. Em 1895, é a conversa entre o texto e imagem, com o intuito de narrar história dos mais diversos gêneros e estilos. São publicados no formato de revistas, livros ou em tirinhas. Lembra que começou as tirinhas, né, começou em jornais, aí depois veio os almanacs, aí veio os almanacs dos super-heróis, né, nos anos 30, bem bacana. Então vamos lá, historinha. Pá. 10º, que são os jogos eletrônicos, são programas nos quais as pessoas interagem com o objetivo virtualmente, tendo que ultrapassar desafios, cumprindo metas e se divertindo. Surgimento do Atari 1977. Hoje vocês são viciados em muitos joguinhos, né? Tem um aí que eu nem vou falar, tem a ver com fogo, tá? Mas esse aí é só a minha filha, minha sobrinha me tiram do sério com esse joguinho. Tá? Eu não consigo jogar esse aí, só consigo jogar o xadrez básico lá. Então, os joguinhos, eu gostava do Mario, Super Mario, é legal. Então vamos lá, tipos de arte, 11ª, a arte digital, que é a cyberarte, pessoal. Tá? É uma arte onde suportes escolhidos normalmente são as telas dos computadores. Dificilmente você vai imprimir uma cyberarte, você vai trabalhar feito com os recursos visuais, né, Corel, Photoshop, por aí vai. As telas de computadores, smartphones, tablets, televisores, projeções e impressões gráficas. Olha que legal esse futurismo, adoro essa evolução da tecnologia. Então, o último quiz aí, mudanças tecnológicas e sociais e outras artes fizeram com que outras artes entrassem para o rol dos tipos de arte. Marque a verdadeira. Letra A, qual outra arte que entrou para esse rol? A fotografia, história em quadrinho, games e cyberarte, ou cinema, games, cyberarte, história em quadrinhos? Essa está fácil, a gente vai dar um tempinho e volta em definitivo.
De volta aqui. A gente falou tanto da fotografia que ela foi incorporada depois do cinema, né? Então, mudanças tecnológicas trouxeram outra arte para o hall. Então, essas evoluções tecnológicas. Então, a fotografia é uma, a história em quadrinhos, o games e o cyberart, né? Porque o cinema já estava incorporado como arte. Então, o game, o cyberart também está aqui incorporado, mas o que faz a diferença é justamente a fotografia e o cinema entre a alternativa A e B. Então, a alternativa correta é a alternativa A, depois de tudo aquilo que eu falei sobre a fotografia. Pessoal, legal? Opa! Então, o que a gente viu na aula de hoje? Né? Conceituamos e definimos a arte. Né? Classificamos quanto? As suas funções, né, para que serve, de que maneira, as linguagens, que são aquelas 4, né, e a gente elaborou aí 11 tipos de arte. Né? A gente pode encontrar cada vez, se a gente fuçar, a gente vai sempre encontrando mais uma e outra aí surgindo. Tá? Mas a gente terminou ali com a arte digital. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser.